Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Bora lá, mais uma semana de lives, a nossa quinta live dessa semana não, né? Dessa temporada, dessa sequência. Bora que vamos lá, bora começar, vamos convidando seus amigos aí, você que tá entrando, tá chegando. Vamos embora, que hoje nós temos um tema importantíssimo para a gente conversar, para a gente falar. O Brasil já ganhou, já tem que comemorar. Você já está comemorando. Brasil ganhou, então a gente tem que comemorar, tem que celebrar. Então vamos lá, vamos embora. Bora que vamos, que hoje nós temos convidados ilustres, convidados especiais. Então já vão convidando aí, nós vamos falar sobre a mente, sobre o corpo, sobre alcançar algumas novas realidades. E tem prêmio também, como todas as lives, tem prêmios hoje também. Se preparem. Olha só, quinta live que nós estamos. Vamos recapitular um pouquinho. Começamos uma live aí na semana passada, uma sequência. A gente está fazendo uma edição comemorativa, 8 anos como coach, 8 anos gerenciando carreiras, palestrante, escritor, tudo que você já sabe. 8 anos como empreendedor no Brasil, que não é fácil, tá? Você sabe muito bem. E aí eu convidei alguns clientes, como eu fiz no ano passado, tá? E se você quiser ver as lives do ano passado, já está lá no YouTube. Bem interessante também, foram muito boas, com outros clientes. E aí alguns clientes que já terminaram o processo, eu convidei agora para fazer essa sequência comigo. Então, cada live nós temos 2 clientes, tá? Então, semana passada nós falamos da batalha da mente, das emoções, carreira, liderança, superação dos medos. Já confere, está disponível aí no feed, aqui no feed, na verdade, né? No Instagram. Então já confere aí. E toda live tem prêmios, toda live tem. Essa também tem, então você se prepara. Fica até o final, porque hoje é de arrasar. E hoje tem a ver com os meus convidados, o prêmio. Então vai ajudar muito você, tá bom? Ó, tivemos prêmios aqui, um e-book de liderança. Tivemos prêmios aqui, já ganharam. Uma sessão de coach de carreira, já agendando. Uma sessão de liderança também agendei hoje com o ganhador. E sexta-feira, monitorias, que é uma escola profissionalizante, deu uma xícara e um planner, já tá indo para o correio. Então hoje também tem. Hoje tem prêmios, todos os dias. Amanhã tem mais live, então a gente vai interar 8 lives. Então quem tá aqui, ó, clica no coraçãozinho, já quero que você convida algumas pessoas para estarem aqui com a gente, ó. Já tô fazendo uns convites aqui, ó. Vambora? Vamos lá? Partiu? Já convido algumas pessoas para entrar nessa live e participar, porque nós temos um tema aí bem pertinente, bem interessante. Ó, chega junto, já tô chamando a galera aqui para participar com a gente, porque vai ser top? Vai ser top, vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Então, vambora? Partiu? Bora que vamos? Deixa eu chamar meus 2 convidados aqui. Eles vão se apresentar, vocês vão conhecer um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse tema que é importante. Treino do corpo, treino da mente, alcançando novas realidades. Vamos embora. Chega junto, Vitor. E chega. Oi, meu convite? Só o Arthur. Tudo bem? Boa noite, galera. Tá me escutando direitinho? Tá top aí? Escutando. Deixa eu dar um recado aqui pro Vitor. Ô, Vitor, tá falando aqui que você precisa de uma versão mais recente do Instagram. Você não atualizou seu Instagram, Vitor? Que meu fone aí, então se não estiver escutando muito bem. Tá aqui, Vitor? Eu sei que ele tá online. E aí, Arthur? Tudo bem? Fala comigo. Tá feliz? 4-1? Vai. Comando no peito. Ó, No isso peito. E ó, isso. do outro lado, melhor lugar, né? Muito bem, cara. Tem que estar feliz. A gente não entra uma live para baixo, né? Oi? Não ouvi, A cortou gente aí. tem, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Vamos falar. Já, já dá um gás para entrar na live. Sexta-feira foi. Eu custei engrenar na live de sexta-feira, porque o Brasil, tipo, vamos lá, gente, vamos fazer uma live depois de uma derrota. Ah, né? Agora o Brasil goleou. Ó, nós estamos Vambora.
Como eu sempre digo, meu bordão é: tô no pique do café. Boa, boa. Muito bom. Obrigado por você aceitar o convite prontamente, como sempre. Meus desafios para vocês. Tamo junto demais. Erickson é um coach excepcional. Ajuda aí, tem uma missão muito bonita aí nesse planeta Terra e consegue fazer com que a gente evolua cada dia mais, vai nos ajudando. Então, é um coach esplêndido. Eu lembro que ano passado, tava fazendo essa sequência, né? Aí acho que eu fiz uma com o Rodrigo e com o Gui. Eu falei assim, ó, em breve quero vocês dois. Vocês estavam em processo ainda, o tempo voou, né? Parece que foi ontem que eu te falei isso e aí, ó, vamos fazer uma live. O tempo voa. Naquela época eu fiquei imaginando assim, pô, véio, chamou o Rodrigo, chamou o Guilherme, chamou todo mundo, não chamou nem eu, Vitor, pô. Eu tô sentindo uns clientes assim também, tipo, ah, nossa, eu tô aqui em processo nesse momento, será que ele vai me chamar? Eu falei, calma, Calma, relaxa. vai Curte chegar seu só. processo primeiro. Quando ele acabar, aí sim. Ó, o Vitor vai chegar agora. Ô, bonitão. Chegou, E aí? olha! Isso, Ô, hein? E aí, esse senhor? Tudo bem, Vitor? Eu tô bem, e você? Vocês estão me escutando aí? Tudo bom? Bem? Bem. Quero avisar quem está entrando aqui online que eu liguei para uma agência de modelos e pedi para dois clientes. Ficar bonito perto Muito de bom. vocês é fácil. Estava aqui falando, agradecendo, Arthur, quero te agradecer também por disponibilizar seu tempo. Estava dizendo também que a gente estava em processo ano passado, quando eu estava fazendo essas lives, aí fiz com o Gui, com o Rodrigo, falei, ó, e ano que vem quero vocês. Mas eu falei que o tempo passou assim. Ô, eu peguei um pedaço que o Arthur é meio sentimental, né? Acho que ele ficou sentido. Ele falou, pô, o Edson não fez comigo. Ô, Aí agora, ao contrário, foi eu um ano falei para ele que é o contrário. deprimido. Pô, velho, sacanagem. Cara, vai. Aí agora é o contrário, né? Que ele tá aqui, e eu falei com ele que tem cliente que tá meio que, tipo, só esperando ele. E aí essas lives É, aí? Aham. É aquele. E essas lives? É. é, Se- é isso, É o seu processo, não tá na hora ainda, não? é isso mesmo. É isso mesmo. Calma, foca no seu processo. Mas, Sim, vamos lá, que a gente tem bastante coisa pra gente conversar. Quero explorar vocês aqui nesse tema, que vocês são autoridades e tem a ver muito também com o processo aqui, né, de vocês. Acho que é bem legal. Mas quero que vocês se apresentem, né? Tem uma galera aqui que acho que conhece vocês, mas tem uma galera também que me conhece, de uma forma objetiva, de onde vocês são, com que vocês trabalham, né? Há quanto tempo. Acho que é legal também uma galera aqui conhecer o trabalho de vocês. Ordem alfabética? Alfabético. Ordem alfabética? Então, boa noite novamente. Sou Arthur Benfica, aí, personal trainer. Atuo aí em BH, Barreiro, né? Mais na região do Barreiro, mas somos aqui de Minas Gerais. A gente pega muita a responsabilidade da profissão e leva como uma missão muito importante para a gente poder evoluir a nossa área de trabalho hoje. Então, eu acho que toda vez que a gente tem uma área muito forte, ela valoriza, evolui junto com todos os profissionais colegas da área. Então, acredito que o Vitor tem a mesma missão, eu tenho essa missão dentro da educação física, que é levar o melhor para o meu cliente, de forma responsável, fazer com que ele se sinta motivado a cada treino. Hoje eu tenho uma pós-graduação em biomecânica, então gosto de alinhar meus atendimentos muito com alguma dor inespecífica que eu possa poder tratar ali aos poucos. Hoje tem alguns clientes aí voltados para joelho, que eu gosto muito de pegar esse tipo de público, porque a gente vê a evolução. Estou com uma cliente muito legal agora também, que fez uma cirurgia no cerebelo e teve o lado direito todo comprometido. E aí ela está tendo evoluções a cada treino e é muito bonito, é muito gratificante. Eu vibro com cada evolução dela e isso aí que me faz seguir na profissão, seguir evoluindo. E aí eu quero cada dia mais me especializar nessa área. Então, faço meus atendimentos voltados a individual e também faço a coordenação do Estúdio 360 aqui no Barreiro, que fica dentro da Rosenai.
com o Vitor. E a gente faz esse processo de liderança com os meninos aqui, podendo evoluir eles, poder ajudar nessa carreira aí, onde eu e o Vitor já tem uma trajetória legal. E aí a gente aprende muito com eles, né? E o processo de coach com o Erickson foi fenomenal. A gente teve uma evolução, um desenvolvimento pessoal e profissional muito bacana durante esse tempo que a gente teve com o Erickson. E eu falo por mim que me ajudou, assim, 99% nas minhas tomadas de decisões, nos meus feedbacks, no meu pensamento, às vezes criativo, para o cliente, de diferença. Então, a gente sempre busca evoluir e o Erickson e esse cara aqui do meu lado, cada dia mais me faz ser um cara melhor, um profissional melhor, uma pessoa melhor. E é isso aí, eu sou o Arthur. Esse é o Arthur. Muito bom. E você, é o Vitor? Bom, galera, boa noite. Primeiramente, agradecer, né, Erickson, você, por dar a oportunidade aí, né? Eu sou o Vitor, pessoal, eu já sou formado em Educação Física, né? Já estou indo para o terceiro ano aí que eu já sou graduado, atuo dentro da área desde o primeiro período como estagiário e, né, a vivência aí é infinita, né? Cara, hoje eu tenho uma jornada dupla entre personal trainer, né? Então, uma jornada um pouco mais pro lado individual, né? Não gosto de levar só para isso, né? Porque esse cara que está do meu lado, que é o Arthur, a gente discute muito, né? Então, ele me ajuda muito em relação a alguns clientes meus, né? E sempre que eu posso e sempre que ele, né, precisa, eu também ajudo ele. E dentro disso, eu também faço a coordenação junto com ele do Estúdio 360, né, que fica aqui em Belo Horizonte, no centro do Barreiro. E, cara, assim, né, Edson, falar um pouco de profissional de educação física e liderança, coordenação, colaboradores, às vezes as pessoas assustam, né, falam assim, pô, o que um profissional de educação física está fazendo com uma equipe, né, apresentando resultado, fazendo processos de desenvolvimento. Então, assim, a gente vai levando, né, eu e o Arthur, com a experiência que a gente tem, e o que a gente viveu dentro da área, né? Trazendo para o 360. E o Erickson veio aí para lapidar a gente, né? E ajudar a desenvolver, o que a gente precisava dentro do que era necessário para o nosso trabalho aqui dentro do 360, né? E hoje graças ao Erickson, né, que eu consigo, né, conseguir conciliar essa jornada dupla, né, que gerir uma equipe, né, juntamente com o Arthur e gerir clientes. Então, assim, a gente tenta sempre separar as duas coisas porque são, né, dois ramos completamente diferentes, mas sempre conseguindo levar com excelência para os dois lados. Então, assim, o Erickson foi fundamental nesse processo aí para a gente conseguir direcionar, né, Arthur, o que a gente quer dentro da área e desenvolver com o pessoal. Né? E é isso. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Vamos por partes aqui. Importante que a gente seguir meio que um caminho para essa galera entender o que aconteceu aqui. e também acho que essa também é a evolução de vocês, né? Que acho que eu vi isso muito. E vou citar isso aqui. Falei no privado aí já para vocês, mas vou trazer isso aqui a público em breve. Eu vou elogiar eles aqui de novo. Tá, eu sei, vocês mais do que eu, algumas pessoas que estão aqui já até mandando recado para vocês também sabem, mas só para a gente criar um caminho também, a gente falando de corpo e mente, por mais que um vai complementar o outro, de uma forma objetiva, o que um personal trainer desenvolve, trabalha no corpo de uma pessoa? Em ordem alfabética ou quer ir? Você quer que eu vou? Eu Pode ir. começo essa. Pode, vamos bater bola. Tá. Então, galera, é o seguinte, o personal trainer, a gente fala que a nossa profissão é muito mais do que simplesmente prescrever exercício, né, Arthur? Eu acho que o profissional de educação física, né, não é culpa de ninguém, tá? Não é falta de conhecimento de ninguém, mas às vezes é taxado assim, né, Erickson? Acho que, né, você entende o nosso lado porque trabalhou com profissionais. Assim, a gente faz muito mais que prescrever treino, né? Então é muito comum festa de família, me passa um treino para emagrecer, me passa um treino para eu ganhar, né? Você tá num lugar descontraído assim, você é personal e tal. Então é muito mais do que isso, né? Um personal trainer ele tem que sempre trabalhar
e eu sempre falo, né, eu e o Arthur, a gente divide muito dessa ideia, e eu acredito que ele vai complementar, a gente sempre gosta de perguntar por quê, para quem e quando. Então, assim, quando o cara chega me procurando, eu falo, beleza, por que que você está me procurando, né? O que que você quer? Então, a gente tenta identificar esse ponto de partida, né? Se ele já teve outras experiências, né? Como foi a experiência dele. Então, a gente tenta investigar todo o passado do cara, por quê? Para a gente entregar o resultado, para a gente chegar lá no ponto final, onde todo mundo quer, todo mundo acha que é só ir. Não, existe um processo, então precisa entender como que o cara teve vivência, por quanto tempo, o que que ele faz, o que que ele gosta de fazer, o que que ele não gosta de fazer. Então, o personal trainer, a última coisa que ele faz é a prescrição de exercício, né? Então, assim, a gente faz toda a anamnese, né? A gente faz todo o prontuário ali de avaliação física, de entender, igual o Arthur falou aí da cliente dele, né, que fez a cirurgia, ficou com o lado direito totalmente comprometido. Ele primeiro teve que fazer um diagnóstico completo, entender o caso dela, entender o que que ela precisa, quando que ele vai utilizar determinados métodos para a gente conseguir chegar. Então, cada pessoa precisa de um método, né? Assim como você fez com a gente, né, Edson? Eu gosto sempre de utilizar comparações. Cada pessoa vai precisar de uma abordagem. Às vezes eu tive hipertrofia hipertrofia, né? Para quem não sabe, é o ganho de massa muscular. Às vezes eu tive um cliente que teve uma hipertrofia muito boa com um determinado treino. Significa que se eu utilizar o mesmo método para outro cliente que quer o mesmo objetivo, vai funcionar? Não. Então a gente precisa sempre filtrar, entender que cada pessoa vai precisar de uma determinada prescrição, de uma determinada anamnese, para a gente conseguir chegar lá no produto final. Então, antes da gente ver o resultado estético, seja não só estético, né, mas de vida saudável, bem-estar, a gente precisa traçar um caminho ali bem detalhado, né, que a gente chama de periodização. Então, a gente vai sempre estudando treinamento, conciliando treinamento com o lado pessoal, porque as duas coisas têm que encaixar, porque se uma estiver fora do caminho, não vai dar certo, o produto final não vai chegar. Bom. Complementando aí, Vitinho, legal que essa investigação que o Vitor falou demanda de inúmeros fatores, né? Então, os fatores externos, fatores internos, a questão até da saúde mental influencia muito hoje em dia, né? Que ansiedade e depressão são doenças aí que cada vez mais crescem, né? Então, isso tem que ser levado em consideração, tirando todas as variáveis de treinamento, né? Então, eu e o Vitor falamos muito com os meninos aqui no 360, que é uma caixa de ferramentas. A gente tem uma caixa de ferramentas e várias ferramentas ali, inúmeras ferramentas para ser utilizadas. Mas com quem, para quê, para quando, igual o Vitor falou, com cada cliente eu vou utilizá-la, né? Então, a gente tem que levar o treinamento mais qualificado, porque cada ser humano é um ser diferente. Então, igual o Vitor falou aí, é excelente. Não é porque um treino deu muito certo com uma pessoa que o treino vai dar certo com outra pessoa. Não é com um tipo de treinamento dar muito certo para ele que vai dar certo para mim, entendeu? Aí tem que entrar o objetivo, tem que entrar a rotina do Vitor, a minha rotina, se encaixa, se não encaixa. E legal que o profissional de educação física hoje, ele é visto como saber um pouquinho de tudo, né? O profissional de educação física, ele tem a função de promover a saúde. Então, mas ele tem que saber um pouquinho de remédio, tem que saber um pouquinho de anatomia, tem que saber um pouquinho de psicologia, tem que saber um pouquinho de cada coisa. E aí, igual o Vitor começou falando, não é simplesmente prescrever a ficha, é entender toda a situação por volta, por trás da pessoa, se ela realmente está preparada para progredir uma carga, para evoluir num tipo de exercício. E nisso aí, inicialmente na fase adaptativa, a gente vai fazer testes, vai ver questão de mobilidade, de alongamento, para ver como que ela está e aos poucos ir evoluindo com esse indivíduo. É legal vocês falarem disso, o Vitor falou isso, é importante você complementar. E para quem está vendo a gente aqui, entender o processo, né? Acho que a gente falou isso no processo, e acredito que vocês falam isso. Respeitar o processo, aí nesse caso, respeitar o processo do seu corpo. Nem todo processo vai ser igual de todo mundo. Eu acredito que vocês vivem isso, eu vivo aqui também. Por exemplo, vocês vieram por uma indicação fazer um trabalho comigo,
mas o processo de vocês que até começaram juntos foi muito diferente em determinados momentos, porque era o Vitor e eu, o Arthur. Chega um aluno que vem com uma indicação, né? Porque daquela pessoa que já era seu aluno e que aquela pessoa empolgada falou assim, olha, aí pede ele para fazer esse exercício, que isso aqui está me ajudando muito. Só que às vezes não é esse exercício e não é esse caminho que você adotou com o Erickson que você vai adotar com o José, que vem indicado pelo Erickson. Então, eu falo, calma, respeita seu processo, o processo do seu corpo, da sua musculatura, do tempo que você já malhou ou não, ou até da própria musculatura em si, né? Porque às vezes o Erickson tem uma resistência, o José não tem, ou vice-versa. Depende de como isso vai responder. Então, acho que respeitar o processo em todas as esferas é excepcional, né? Uma coisa importante que eu falo, que eu falo com todos os meus alunos, paciência. Eu acho que a palavra é paciência. E 99,9% dos clientes, dos alunos, não tem a paciência que deveria ter, né, Vitor? Então, é até engraçado. Você fala, calma. Consistente no processo. Foi desculpa, Arthur, travou aqui. Mas é o que o Arthur falou e eu acho que isso é interessante porque isso vai em todas as áreas, né? Mas eu vou falar mais da minha porque é que a gente tem vivência e acredito que você passa por algo assim, Erickson, também. Mas, por exemplo, a gente está num processo bem interessante com um aluno que já tem bastante tempo de treino ou que está treinando bem. E às vezes ele vem porque ele viu de um guru da internet, né, Arthur? Viu do mágico lá, do fitness. O artista que ele segue, né? Ele viu um treino que ele segue. Aí chega lá, o exercício que vai fazer o seu glúteo crescer, o exercício que vai fazer você ficar com o peitoral. E aí a gente acha engraçado, o Arthur comenta muito comigo, eu comento muito com ele, porque a gente vem assim, sempre fazendo uma desconstrução. Na verdade, né, eu sempre gosto de falar, né, e o Arthur, a gente sempre gosta de citar um outro que a gente vai muito na linha parecida, de que não existe a melhor fórmula, né? Tudo bem, às vezes o cara vai por outro caminho e vai chegar no mesmo resultado que eu, mas cada um tem que ter o seu método, né? Então a gente tem que buscar achar esse método, e é o que, né, isso aí em todas as áreas, né? Achar o jeito que você acha melhor para você trabalhar, né? Aquilo que você acredita que realmente vai trazer resultado para as pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, a gente sempre vai nessa linha aí, de tentar entender e de trazer o melhor. Não significa que outras pessoas ou outros profissionais façam errado, né, Arthur? Mas é que a gente trabalha de maneira que a gente acredita, que a gente tem um embasamento, né? Então, assim, é sempre engraçado pegar esses casos, né? No meu caso aqui, é o seguinte, eu ouço o seguinte, que como eu trabalho com carreira, aí alguém já chega assim, você arruma emprego também? No final... Já ouvi muito, sério. Outra coisa, aí você, no final, você garante, tipo assim, tipo uns 2 dígitos meu salário subir, você consegue... Aí eu falei, olha, tem uma pessoa que faz esse tipo de trabalho, que é um headhunter. Ele arruma um emprego para você. Tipo assim, você fica sentado, tem mesmo. Você fica sentado na sua casa e ele arruma um emprego para você. Só que não é o meu papel de arrumar emprego para você. Não é o meu papel. Bobear, eu vou até te ajudar a perder o seu. Tanto que eu vou te atazanar. Tanto que eu... Mas olha que legal. No meio do caminho do processo, vários clientes são promovidos. Vários clientes que... assim, eu já tive clientes que o último dinheiro que ele tinha, ele investiu no processo comigo. Você fica até assim, meu Deus, ai, agora. Mas assim, porque ele se desenvolveu. Ele chega naquele resultado. Mas aí ele respeitou o processo, ele teve paciência, ele confiou, né, em mim, em vocês como profissional. E aí até acontece aquele resultado mesmo, né, que ele talvez até esperava. Até acontece, até o corpo dele responde, ou ele desenvolve aqui no potencial, ele consegue um emprego, porque ele estava desempregado, ou ele é promovido, ou o salário dele cresce. Mas por quê? O desempenho, né? O potencial. Aí eu já entro numa coisa que eu quero falar, que é da mente, né? Desenvolve muito a mente. E aí uma curiosidade minha, até coloquei como pauta aqui, uma curiosidade minha, que eu acredito já deve ter acontecido, mas eu ouvi de vocês.
Já teve cliente que vocês viram assim, cara, o corpo tem uma musculatura que responde, que eu sei muito bem, eu já ouvi isso também de feedback, ó, sua musculatura responde. Isso é coisa da sua cabeça. Já viram isso, assim, de que ela ou ele falava que não consigo, eu não vou conseguir, eu não consigo, eu vou morrer na prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar, né? Literalmente. Eu vou morrer aqui nessa prancha. E aí você via que a musculatura respondia, mas o problema estava aqui. Como que vocês fizeram em algum momento para essa pessoa acreditar nela, até que e mostrar para ela que o próprio corpo dela conseguiria ou estava respondendo? Eu acho que, já respondendo aí, o Vitor complementando, acho que os gatilhos de motivação na hora do treino são muito importantes nessa hora, sabe? Porque às vezes a pessoa ali, a gente fala com ela, ó, eu quero que a gente atinja o limiar aí nesse exercício aqui de 8 a 12 repetições, mas eu acredito que você consegue mais de 12. Chega na 10 ali, a pessoa tá morrendo, e aí quando você usa o certo, parece que a pessoa se transforma e chega até os 15 ou chega até mais. Então, o poder da mente ela é muito forte, né? Então, se a pessoa já entra num processo, seja de emagrecimento, seja de hipertrofia, seja de reabilitação, desacreditado, né? É muito difícil trabalhar com ela nesse início, mas aos poucos, com o dia a dia e a tal da paciência, né? Que eu acho que a gente vai conquistando dia após dia, a gente consegue evoluir nessa pessoa, a pessoa vai começando a acreditar mais nela, e aí ela vai surtindo melhor, vai surtindo evolução, e você consegue progredir no treino. Então, é sempre assim, aos poucos e com calma, para a gente conseguir ter essa evolução, né? Então, esses gatilhos de motivação, que eu acho que todo profissional de educação física tem que se incorporar, né? Eu acho que se colocar mais no lugar do outro, né? Então, tentar motivar ali de alguma forma, como se estivesse dentro da pessoa mesmo, ajudando ela ali. Eu acho super importante para que ela exija o máximo dela no treinamento quando ela esteja preparada, né? Claro que tem as fases aí até ela chegar num nível mais legal. Mas acredito que é isso aí. Peraí, deixa antes do Vitor falar, deixa eu mandar uns abraços aqui, ó, gente. Primeiro, né, lembrar que vai ter um prêmio específico aí para atividade física, tá? Que Tá tem a participando da ver live, com... Ali? Oi? Tá participando da live aqui, ó. Eu e o Vitor. Não, Conta no sorteio. não, não, vale não. Vou dar trabalho para vocês, isso sim. Ó, galera, mandar um abraço aqui. Continua interagindo aí, fica aqui que eu vou explicar para você como que você vai fazer para você ganhar algo aí de atividade física até o final da live. Continua interagindo. Quero mandar um abraço para o Igor, cliente que entrou aqui também. Fique esperto, viu, Igor? Ano que vem é você. Mandar um abraço pro pessoal do Jornal Milionários. E olha que legal, gente. Duas pessoas de Angola acabaram de entrar aqui na live, hein? Acabei de ver aqui. Ó, estamos internacional. Internacional. Sejam bem-vindos aí, viu, pessoal de Angola que acompanha aqui o trabalho. Muito bom. E você, Vitor? Nunca teve cliente, não, né? Que o problema era na mente. Quase todos. Cara, tanto que você já escutou eu falando na sua orelha, né? Cara, eu acho que o treinamento, né, quando a gente fala vou falar de exercício físico e atividade física, tem uma diferença, mas falando num todo, tá? Quando a gente fala isso, eu acho que a primeira questão vem a saúde mental, tá? Eu não vou falar saúde mental. Vem primeiro uma questão que a gente gosta muito de falar, né? Neuromuscular, né, Erickson? Então, a gente sabe o quanto que aquela pessoa pode corresponder ao treino, a gente sabe quanto que ela consegue chegar, mas na maioria das vezes ela interrompe o processo por falta disso aqui. Então, às vezes ela está mais fraca mentalmente do que fisicamente. Então, essa intervenção ela é muito importante. E aí, quando a gente fala isso, a gente não vai fazer um trabalho de um psicólogo, não, né? Mas a gente vai fazer algo motivacional, a gente vai tentar fazer alguns testes, tentar desviar um pouco a atenção dela para tirar o foco principal ali do exercício, né? Para conseguir mostrar para ela lá no final que ela consegue fazer, e ela realmente consegue fazer. O Arthur sabe que eu tenho um cliente, até um relato, né, que
ele lesionou o joelho, o ligamento, né, novo, jogando bola sozinho. E, cara, eu fazendo fortalecimento com aquele menino, e ele totalmente inseguro, mas ao mesmo tempo ficando muito forte mesmo. E ele falava, velho, meu joelho tá doendo pro caramba. Eu falava, puta merda, velho, o que tá acontecendo com esse cara? Ô, Vitor, E só no, de engraçado que aí eu e o Vitor trocando ideia, né? Trocando figurinha, conversando. O Vitor assim, pô, velho, mas já tá forte. Eu falei, mobilidade não tá boa. E a força de glúteo não tá excelente. Pô, velho, como é que esse cara tá sendo ainda? E nós ficávamos e, matando. Não, e aqui, o Arthur, ele, né, ele fazia personal comigo na musculação. Muitas das vezes eu levava ele pro 360, porque eu ia ter o apoio do Arthur. Eu falei, Arthur, analisa o movimento dele aí pra mim. Aí o Arthur olhava e tal, aí ele falava, velho, meu joelho doeu. Eu falei, velho, não é possível. Eu falei, vamos no fisioterapeuta, né? Levamos no fisioterapeuta, né? Um amigo nosso hoje estava em pós-graduação aí, lá em Portugal, um menino muito bom. E aí o menino fazendo teste, falou, Vitor, ele tá zerado, não sei de onde vem essa dor dele. Eu falei, puta merda, o que eu vou fazer? Aí teve um dia que eu sentei com ele e falei assim, ó, seguinte, você tá forte, o fisioterapeuta já te liberou, falou que não tem sessão. Ele olhava pra mim e falou assim, não, velho, mas eu sinto que meu joelho tá fraco. Eu fui e falei com ele assim, então é o seguinte, eu vou dar 2 meses, se eu não conseguir melhorar essa dor no joelho sua, eu vou te indicar pra outro profissional, porque eu acho que minha metodologia não tá se encaixando, que eu acho que vai ser melhor para você, que eu acho que eu não tô conseguindo te entregar resultado. Eu vi melhora nisso. Aí eu mostrei os dados para ele, você melhorou tal. Depois dessa conversa, acabou. Cadê a dor desse menino? Nunca mais apareceu dor. Então, são questões muito psicológicas, né, que afetam. Então, assim, a gente precisa entender esse lado, né? E as pessoas acham que isso, às vezes, né, não atrapalha ou não entra muito, né, em questões de rendimento. E aí eu vou falar para a vida, né, Erickson? Seja para trabalho, seja para faculdade, seja para qualquer coisa, não só para treinamento, né? Eu acho que isso atrapalha muito no rendimento. Se você não tem se você não está com a cabeça boa, se você não está com uma saúde mental legal ali em dia, isso vai influenciar demais, sabe? No seu resultado, na sua questão de autoconfiança, né? Na sua motivação diária. Então, tudo isso importa. Obviamente que nem todos os dias a gente vai estar 100%, né? Mas a gente precisa estar bem na maioria do tempo, né? A gente sabe que acontece desavenças, falava muito isso com você, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso para conseguir render no dia a dia. A gente não pode ser refém disso. Então, acho que isso é algo que influencia diretamente, né? É aquela famosa frase, né? Eu acho que é mente forte, corpo são, né? Então, quando a mente está forte, cara, o corpo acredita, o corpo evolui junto. E é muito legal ver essas evoluções assim, quando a pessoa acredita realmente no processo, sabe? Então, eu tive um cliente que teve uma ruptura do tendão do quadríceps, operou, e aí deixei ele super bem. Pedalava bastante, fez uma caminhada que chama Passos de Anchieta, lá em Espírito Santo, de 100 km, 4 dias, se eu não me engano, 100 quilômetros. Aí ele voltou dessa caminhada. Uma semana depois, ele caiu no joelho operado. E a idade? No joelho que ele rompeu o tendão. Aí teve uma recentiva, teve que operar novamente o mesmo tendão. E aí, ele sempre acreditando na recuperação dele. E aí foi um pouquinho diferente do Alan do Vitor. Ele acreditou e falou assim, não, essa cirurgia vai ser melhor, recuperação vai ser rápida, daqui a pouco eu tô voltando. Ele já tá novamente comigo, já voltou a pedalar, já liberei para pedalar, cada dia mais forte. A cirurgia dele, dessa vez, foi bem melhor que a primeira. Só para vocês terem noção, ele tinha poucos graus de flexão de joelho, quando a gente consegue dobrar o joelho voltado para o bumbum, né? Então ele tinha poucos graus na primeira cirurgia. Nessa segunda cirurgia ele já ganhou graus. Então já tem mais graus de flexão de joelho, isso que ajuda ele na mobilidade da bike, ajuda ele no andar. Então ele está super bem, mas acreditou no processo o tempo todo, teve fé e está aí. Daqui a pouco já está voando de novo. E é um cara... Erickson, só para complementar, eu acho que isso é tão importante porque às vezes acontece alguns fatos, né, que as pessoas acabam se desanimando. Então eu vou dar o exemplo aí, acredito, né, do que o Arthur falou aí, mas né, do meu cliente, quando ele lesionou a primeira vez, ele escutou muito que ele não conseguiria voltar a jogar da mesma maneira que jogava,
ou da mesma frequência. É. E hoje você vê o cara tão feliz que ele joga a bola assim, desenfreadamente durante a semana e vai embora. E eu acho que isso que é o mais gratificante, porque a gente vê que a gente devolveu a autoconfiança do cara, né? Que ele consegue fazer aquilo que ele gosta. E isso que é gratificante, né? Ver que a pessoa consegue desempenhar, de fazer as coisas que ela gosta ali no dia a dia sem tanta influência, né? Acho que isso é muito importante. Eu falo que todo movimento, para ele movimentar algo na vida dele, carreira, corpo, começa na mente. Então, se ele acha que ele não vai conseguir, se ele pensa dessa forma, que ele não vai conseguir, ele não vai conseguir. De fato. Só que aí não é problema de musculatura, né? Olha só, vocês estão colocando alguém que era o contrário, né? Que a musculatura foi lesionada, mas a mente da pessoa transpôs aquela musculatura e os resultados vieram, e ele mostrou esses resultados. Eu ouço pessoas falando assim, mas eu não faço porque eu não consigo. Aí eu já falo o seguinte, não, você não consegue porque você não faz, ou porque você não começou. Ao contrário. A gente usa isso como desculpa. Não, eu não faço porque eu não consigo. Não consigo fazer isso aí que ele está fazendo ali, ó. Não, você não consegue porque você ainda não faz. Eu lembro que eu estava começando, ainda morava em Contagem, e aí me falaram assim, ó, tinha alguns amigos que estavam correndo. Não, cara, correr é muito bom, tem que começar e tal. Antes do TED fazer um acompanhamento com uma personal que eu apresentei para vocês. Não, começa a correr, correr. E aí eu tinha um negócio na mente, eu tinha alguma coisa na mente que ficava assim, eu não consigo correr. Eu não consigo correr. Por quê? Quando eu era criança, meu coração disparava muito, parecia um cavalo, e aí minha mãe e a família foi colocando isso na minha cabeça, né? Tipo, ó, ele quase tem um problema de coração e não consegue, né? Vai aguentar correr. E isso eu guardei desde a infância. E aí eu caminhava. E eu caminhava e nada. Aí todo mundo falou, e aí, correu? Não. E aí, correu? Aí eu, não. Mas sabe quando o seu corpo tá já preparado, querendo ir, e aí eu não conseguia, eu travava, por quê? O velho bloqueio mental. Teve um dia, eu lembro disso exatamente, acho que foi quando minha mente foi desafiada. E aí eu fui preparado, falei, não, nesse dia eu fui correr, fui com tênis, tudo preparado, dei algumas voltas e tal, em algum lugar de corrida. E aí eu, sabe, o corpo até fazia assim, ó, até inclinava para frente para começar, mas a mente, tipo assim, você não vai dar conta, você não vai aguentar, você vai passar vergonha. Cara, foi Deus, foi Deus colocando algo na minha mente. Começou a vir uma doninha de mais ou menos 65 anos, assim, ó, na minha frente, assim, ó, olho no olho, correndo, ó, correndo e vindo ao meu encontro de frente, assim, ó. Quando ela passou por mim, cara, eu não aguentei. Aí eu senti tanta vergonha que a minha musculatura, o meu corpo, que eu fiz voar, e a partir daí eu comecei. Porque eu precisei, cara, quase. Na corrida da Pampulha, é legal ver isso. Na última volta da Pampulha que a gente participou, tinha não vou falar idoso não, que o cara era atleta. O cara tinha uns 70 anos. Tava correndo descalço. A gente tava lá atrás, correndo, na passada, tranquilinha, de boa. A gente olhou pro lado assim, o velho passando de nós, correndo descalço. Igual um foguete. Igual um foguete. Eu falei, não, você consegue descalço. Consigo também. Te desafia na hora. Aí você fala, o quê? Peraí. Exatamente. Porque descobre que você tem corpo para isso. Você tem musculatura para isso. É só a sua mente que está um pouco atrasada. Que é isso que a gente trabalha muito aqui. Eu não vou te dar um emprego, mas eu posso te ajudar de uma forma, da mentalidade, que você consegue daqui a pouco o emprego que você quiser. Como vários aqui. Eu já tive uma cliente falando aqui terça-feira, falou, gente, ok, eu sei a crise Brasil, mas sim, eu cheguei no momento aqui, depois do processo, que eu escolhi ter 3 empregos. Aí eu falei, gente, quebra tá de sendo crise. é aqui, ó. Aquela quebra de limitantes que você sempre fala, né? Exatamente. Aí eu quero entrar no ponto. Agora vamos falar de nós, de vocês. Tá. Os caras já estavam aí, né? Treinando o corpo, ajudando outras pessoas a treinarem o corpo. Aí, de repente, aí eu quero ouvir a experiência pessoal de vocês. Bateu na porta uma mudança de mente também, que vocês precisaram ter, né? Porque aí começou a bater na porta algo chamado assim,
Oi, eu sou a liderança, agora eu sou sua amiga e nós vamos morar juntas. Não que vocês não lideravam as aulas de vocês, eu falava isso muito para vocês. Porque quem lidera a aula ali com um aluno, né, uma aula coletiva ou uma aula individual, é o personal, é vocês. Sabiam, liderava a aula, preparava a aula. Mas é diferente de liderar uma equipe, né? Que hoje vocês são líderes de equipe, de outros profissionais com formações igual a de vocês, outros profissionais, outras realidades. Então, como é que foi também essa virada aí de chave, né? Querendo ou não, de chave de mente para vocês, né? Até então, só o profissional de educação física que desempenhando o trabalho, que tinha uma liderança da aula, e aí agora, né? Hoje vocês são líderes, precisar treinar a mente agora para ser esse líder, virar essa chave de liderança e, e liderar a equipe para um resultado, né? Também para um resultado, como eu fazia com o meu cliente, com o corpo. Manda ver. Cara, quando a gente fala de liderança, como é- enfim, quando a gente fala de liderança, eu e Arthur, né, quando surgiu isso, vou falar um pouquinho, acho que o Arthur vai complementar, mas, pô, vou liderar uma equipe, um processo novo, né? Eu acho que dentro do que a gente buscou na graduação, foi ensinado dentro da faculdade, né, Edson? Vai totalmente fora da linha do que o profissional de educação física aprende, né? Vivencia ali dentro da faculdade. Então, assim, cara, é meio que um território que você não conhece. Eu cheguei meio perdido para você, né? Mas eu sempre tive muito claro na minha cabeça de que eu queria ser o melhor líder para minha equipe, né? Porque como que é obviamente que todo líder quer ser o melhor líder para a equipe dele, né? Mas, cara, o profissional de educação física, né, pelo que eu vivi na época de estágio, né, eu sou muito grato por todos os lugares que eu passei, mas, cara, é um profissional muito, como é que eu vou dizer? Arthur, como é que é a palavra, velho? Que é muito Cômodo. sacrificado, sabe? Cômodo, ele fica ali jogado de lado, o cara não é valorizado. A gente sabe da importância que é a educação física e muitas das vezes a liderança que está ali, né, dos profissionais não é da área, é de outro ramo, com outra formação. E, cara, quando veio isso, né, caiu no meu colo, eu falei, velho, eu quero que a nossa equipe, né, a minha equipe, a do Arthur, a do 360, ela tenha profissionais que se sintam valorizados, né? Que não se sintam jogados de lado, que são extremamente substituíveis, né? A qualquer momento, que toda empresa assim, velho, se você vai sair, vai entrar outro, se você vai sair, vai entrar outro. Um dia, não, gente, a gente quer valorizar quem está com a gente, mas obviamente que eles também têm que se dedicar. Então, quando a gente veio para o processo de liderança, eu sempre bati muito na tecla isso para você, né? Eu sabia o que fazer, como fazer, mas aí voltando, né, no anterior aí, o bloqueio mental às vezes, né, me atrapalhava. E aí eu entrava Sim. muito na questão, pô, eu tô sendo amigo, eu tô sendo personal, ou eu tô sendo líder, né? Então, assim, naquele momento eu precisava diferenciar as coisas, separar um pouco as coisas. Não significa que um líder, na hora que ele precisa de algo, apresentação de resultados, ou de fazer alguma pesquisa, ou de trazer a equipe, né, para uma chacoalhada, ele precisa entender que aquilo ali é necessário. Mas, e aí, né, entrando nesse processo de liderança, essa foi a minha maior dificuldade, né? Que saber, né, entender que ser um bom líder tem os dois lados. Não é só simplesmente deixar a equipe em algo mais cômodo, a equipe de um jeito ali que vai estar só bom para eles. Não, a coisa tem que funcionar como um todo, né? Então aí, quando caiu isso para mim de liderança, eu batia muito isso na tecla, que eu queria que minha equipe entendesse a valorização do profissional de educação física. E eu queria que eles entendessem que o 360 iria para profissionais para eles. Então, essa transformação começou primeiramente de mim, para depois trazer para eles. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que Para você. esse processo de líder aí foi uma coisa extremamente diferente e nova,
Tanto eu acho que para mim, para o Vitor, quanto para o 360, né? Porque antigamente o 360 era só eu e o Vitor. Eu e o Vitor. Eu e o Vitor segurava as pontas, e aí vinha o Rodrigo também, e aí a equipe foi crescendo. E aí veio essa função de líder, né? E o que vem muito na minha cabeça de líder é o exemplo, sabe? O exemplo de um líder para os seus liderados, ele faz a total diferença na minha percepção hoje. Então, eu vejo o Rodrigo foi um líder para mim, para o Vitor. A gente O tem Rodrigo muito, cara. muito dele, eu tenho muito que agradecer ele, porque ele foi um líder exemplar que faz com que eu e o Vitor cresça cada dia mais e transborde isso para os meninos. E aí, a gente, com o desenvolvimento com eles, a gente foi batendo em algumas crenças limitantes que a gente achava que não conseguia, mas conseguia sim para a gente poder evoluir nossos liderados. Então, a função de um líder, além do exemplo, eu acho que a rotina ali, você trabalhando, sempre pensando no outro, igual o Vitor fala aí, pensando na missão de ressignificar a área do profissional de educação física, elevar o profissional de educação física para um outro patamar, faz com que tudo isso a gente dedique para que a gente tenha uma equipe forte e uma equipe que todos pensam assim. Então, se é uma equipe que pensa sempre na valorização da área, ela vai levar isso para outros colegas de trabalho, vai levar isso para os seus clientes, vai levar isso para a sua família e vai defender a área. Porque, às vezes, o difícil da educação física hoje é que não é uma área tão unida. Não, ainda não é tanto unida. Alguns são unidos, mas outros nem tanto. Então, às vezes, a gente compete muito com um blogueiro ali que não tem informação nenhuma, só porque o cara tem um corpo bonito, ou tem um corpo exemplar. Então, ele ali fica como um exemplo definido. Ah, eu quero seguir aquele cara, quero fazer o que aquele cara fez, mas não quero ouvir o profissional de educação física, né? Toda a bagagem que ele sabe, tudo que ele estudou. Então, basta de nós, profissionais de educação física, juntos se unir e um falar bem do outro. É igual o médico defende, um médico defende o outro. Eu tenho um amigo que é médico, quando eu falo mal de um médico pra ele fala, não, velho, você não sabe qual que é o método que o cara usou, você não sabe o que ele tava pensando. Eu falei, para com isso! Eu fico xingando ele, porque ele é meu amigo. Mas isso aí eu acho que falta mais no profissional de educação física. Se abraça o que o outro pensa. Igual o Vitor falou, cada um tem seu método de trabalho. Mas entender que realmente o que ele está defendendo, qual é a linha de pensamento dele. É uma coisa que eu falo muito para os nossos liderados hoje, meu e do Vitor, é o seguinte, você vai estar coberto de linhas de pensamento diferentes. Então, quando eu fiz a pós, veio vários professores referências, mas cada um com uma linha de pensamento diferente. E isso bugava minha mente. Até que um veio e falou assim, gente, cada um tem sua linha de pensamento. Basta saber qual que você se identifica mais para você seguir. E você criar a sua própria linha de pensamento. Então, eu tento sempre passar isso para os meus liderados hoje aqui no 360, meu do Vitor, né? Ser exemplo mesmo. Então, no início aí do processo com alguns estagiários nossos, eu deixei eles totalmente em observação e tentei dar conta do recado ali de todo mundo. Depois eu troquei as bolas, falei assim, agora vocês vão dar conta e eu vou observar para fazer esses testes, para trocar essa bola. E aí a gente aprende muito também nessa fase de liderança, porque a gente vê que a gente não sabe tudo. A gente tá... Então, mais líder, você aprende e você... Acho que travou aí no final, né? Travou? Voltou. Deu? Voltou. Ô, Erickson, só complementando, acho que quando você fala, né, quando cai no nosso colo aí, né, a liderança, eu acho que isso às vezes assusta um pouco nesse primeiro momento, porque lidar com pessoas, diretamente com pessoas, como líder é diferente, né? Porque é onde você vai dar o direcionamento, é o que o Arthur falou, é onde você vai dar o exemplo, é onde, né, as coisas ali vão acontecer mesmo, e aí você que vai estar por trás de fazer isso acontecer. Então, cara, diferente.
cliente, né? É diferente direcionar meu cliente e Totalmente. direcionar a equipe agora, né? Totalmente. Então, assim, é uma responsabilidade, não que o cliente não seja, né? Mas é igual eu te falei, Sim, a gente se preparou por muitos anos para estar com o cliente ali, né, dentro de uma universidade. E aí, quando a gente entra no processo de liderança, e aí é um trabalho totalmente diferente a ser feito, né? Algo totalmente diferente a ser feito. Então, cara, eu acho que no primeiro momento é algo que assusta muito, né? Eu falo por mim e, cara, não foi no início não foi fácil, né? É o tempo todo. Será que isso é para mim? Será que vai dar certo? E aí, né, a gente entra muito na questão mental mesmo. Se você quer entrar de cabeça nisso, abrir mesmo as crenças aí que a gente tem na maioria das vezes e bola para frente, né? Hoje acredito que, né, a gente faz até uma apresentação de resultados, né, Arthur? Que eu acho que a gente talvez não imaginava isso lá atrás fazer com uma equipe, né, nas nossas mãos aí e tudo acontece hoje com uma fluidez muito maior. É igual aquela muito frase que bom. fala, né? Que se o início der, mas o final é o exemplo arrasta. E realmente é isso. O exemplo ele arrasta tudo. Então, falando do nosso maior exemplo da vida aí, né? Jesus. Jesus foi um exemplo. Muitos desacreditaram. Nem sempre você vai agradar todo mundo, né? Igual Jesus foi um exemplo disso, Exatamente. mas por multidões. Então, ele arrasta até hoje. Então, ele é um verdadeiro exemplo. Essa frase, para mim, é sensacional. É... E é isso. Né? Legal falar isso, antes da gente caminhar aqui para encerrar, e quem está assistindo a gente entender isso. Vão ter estágio, gente. Eles chegaram em um estágio, eram e são bons profissionais, se tornaram, se aperfeiçoaram para ser. Eles falaram aqui da pós, dos estudos, mas em algum momento a vida chamou para um outro estágio. Continuam sendo personal, continuam sendo profissionais de educação física, sim. Mas o trabalho também que vai se desempenhando vai chamando para um novo estágio. Aí chegou um estágio de liderança, né, que se bateu na porta. Então, tudo isso agrega. Aí, depois de liderança, bate na porta também a questão de apresentação de resultados. Eu já fiz 2 postagens de vocês falando sobre isso e algumas pessoas me perguntaram: personal apresenta resultado? Achei que isso era para RH, empresa. Eu falei, cara, sim. E aí você tem noção, o olhar que esses caras têm hoje, de mercado, de liderado, de resultados. Então, eles conseguem olhar o resultado do corpo, eles conseguem olhar o resultado emocional da equipe, liderar a equipe, eles conseguem olhar o resultado mesmo lá de números dos KPIs que eles têm que gerir. Então, pensa, o olhar. E o olhar, esses caras começam a ter o olhar do todo. Então, isso vai diferenciando. Então, desafia, sim, eles foram apertados, sim, eles passaram por um processo de coach aqui comigo, justamente para ajudar isso, mas também vieram buscar ajuda, se conhecer melhor, ser acompanhados, ser desenvolvidos, ouvir de mim muitas vezes, ó, isso está certo, isso não está legal, isso precisa ajustar, mas na humildade foram lá e se ajustaram. Tanto que eu deixei para os dois aí, na última semana, um elogio aí no privado sobre as apresentações deles, do que eu vi, assim, extremamente orgulhoso do resultado desse líder profissional que eles se tornaram. Não tenho dúvida já como era como personal, como profissional de educação física. Mas é um crescimento, de fato, profissional. E o próximo estágio, né, que a vida e a carreira chamaram eles para eles exercerem. Então, você que está aqui com medo, pelo amor de Deus, né? Ó, falamos disso aqui, ó. Por isso que a gente está falando, treino do corpo, está na sua mente. O maior, eu até escrevi isso, né? Hoje, divulgando, o maior músculo é a mente, meu querido, é o seu cérebro. O cérebro é treino também. Ele manda. Ah, não consigo ler, porque você não treina seu cérebro, por isso. Ah, não consigo seguir dieta, não consigo seguir isso aqui. É treino. Se você não treinar sua mente, por exemplo, os meninos sabem, se você não treinar sua mente, você vai pagar o personal e não vai. Vai dar arrumar desculpa para ele. Porque sua mente não consegue. É isso E eu falei mesmo? assim no final, galera, só para quem está assistindo aí, quem vai assistir, né? Que não foi o último processo que eu fiz com ele. Vai ter outros, porque eu sei que vai ter determinados momentos que eu vou precisar desse cara aí ainda. E Muito. esse cara nos ajuda a assim, sair de um patamar, tomar decisões melhores, mais sensatas.
E eu agradeço muito pelo seu trabalho, Alex. Eu já falei isso com você pessoalmente e falando aqui. Tem uma missão muito bonita em ajudar, desenvolver as pessoas e que você continue, Deus te abençoando sempre aí, sua mente, que você tenha uma mente forte para trabalhar a mente das outras pessoas e evoluir elas assim. Você é o cara. Tamo junto. Olha só, antes da gente encerrar, deixa vocês despedirem daqui a pouco. Rapidamente, deixa eu te falar, você que está aqui, ó, acompanhando a gente, Rodrigo, líder aí do Estúdio 360, falamos dele aqui, ó, o Vitor tá até com a blusa aí, ó, se você não conhece o Estúdio 360, ó, já entra aí, acessa no Instagram, começa a seguir, depois você vai começar a seguir o Arthur, começa a seguir o Vitor, que eu já marquei aqui no meu feed. E o Rodrigo disponibilizou aqui para a gente fazer não é um sorteio, como que vai funcionar? O Rodrigo disponibilizou um mês aí para você treinar no Estúdio 360. Você vai ter acesso lá durante um mês de treino. Aí você vai encontrar esses dois lá, tá? Não tem desculpa agora. Tudo que nós falamos aqui você ouviu. Mas como que vai funcionar? Você precisa, nós vamos tirar uma foto aqui agora, tá? E aí você vai printar também e marcar a gente aqui no Instagram, tá? Me marca ou marca nós três. Você precisa marcar aqui e escrever alguma coisa que mais chamou a atenção. O melhor, né, que fizer isso, como eu tenho feito em todas as outras lives, amanhã até meio-dia eu vou postar no meu Stories marcando o ganhador desse super prêmio. Então você vai ter acesso a um mês no 360. Eric, eu sou de outro estado, não tem problema, a gente vê isso aí depois, tá bom? Não vou te dar passagem aérea, mas o estúdio tem um trabalho que a gente faz e tal, mas não tem problema. Final de ano tá aí, ó. Meu filho, pelo amor de Deus. Ó, é a chance que você viu falar, a chance para 2023, você vive reclamando? Aí, ó, você que tá aqui na live ou tá assistindo. Não, agora é para quem tá aqui na live mesmo. Quem tá assistindo depois já perdeu. Vai ver e falar, pô, perdi, não tava ao vivo. Tá? Então vamos tirar uma foto aqui, meu rapaz. E aí eles aproveitam e tiram também. Ué, se eu falei quem é de outro estado, quando for passar férias em BH, vai vir treinar aqui. É uma desculpa para você vir passar umas férias aqui em BH. Vamos fazer um registro? Ó, você aproveita aqui, ó, que tá na live, já registra, printa, que você pode ganhar um mês de treino lá no Estúdio 360. Vamos? 3, 2, 1. Peraí. Vamos mais um. Ó, dá a chance para quem tá aqui, ó. 3, 2, peraí. 3, 2, 1. Aí, senhores. Quer deixar um último recado aqui, antes da gente encerrar? Quero agradecer, Erickson, né, pelo trabalho aí feito com a gente, né, especialmente comigo aí. Acho que foi fundamental para quem tem medo, né? A gente falou um pouquinho de medo aqui. Pode entrar, não vai se arrepender. Eu acho que é interessante porque parece que o Erickson conversou com alguém de sua família, puxou sua ficha, conversou com sua mãe, com seu pai e com todo mundo na hora de fazer o seu processo. Mas, galera, não tem erro, tá? É fenomenal, ele trabalha individual, né, com cada um ali, traz pessoas também. Acho que isso é interessante, né, Erickson? Os convidados que você traz, obviamente que individualizados, de acordo com cada um, acho que isso é fenomenal. E pela pessoa que você é, cara, né? Assim, só agradecer mesmo. Acaba que a gente fica um pouco mais próximo aí. Isso é um cara aí diferenciado que agregou demais na minha carreira, viu? Muito obrigado mesmo. Agradecer também a oportunidade aí, Erickson, mais uma vez, essa live inacreditável com 2 feras que eu quero levar para minha vida. E aí espero que esses caras sejam sempre referências para mim e espero que também seja um pouco de referência para vocês, dentro da área da educação física, e tudo que precisarem a gente está à disposição. Gente, ó, quem me acompanha aqui, segue os dois. Quero agradecer vocês dois novamente. É legal falar assim, ó, quando o cliente viram amigos e ficam aí na nossa vida. Eles sabem disso, eles são queridos, vão ficar, já são. Quando eles somem, eu chamo, pergunto, quero saber, já consigo saber quando tá bem, quando tá bem. Então é assim, essa relação... Bom dia, já sabe. Um bom dia a gente já sabe. E tamo junto. Obrigado por brilhantar essa live. Olha que honra que tive receber vocês dois aqui. Deus abençoe a noite de vocês. Galera, e amanhã tem mais 2 clientes. Amanhã, ó, internacional. Amanhã eu vou receber 2 clientes que estão em Portugal.
seguindo a carreira deles lá. Tem mais, espero vocês aqui. Meninos, ótima noite. Obrigado. Vocês aí. Tchau. Marluz, Até amanhã. tem treino, viu? É isso. Tchau, tchau. Falou,